mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Shalom! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Como foi a semana? Espero que tenha tudo corrido bem, que vocês estejam bem, que vocês estejam, buscando estudar a palavra de Deus no lar, para que a gente possa aprender cada dia mais e evitar, muitos sofrimentos e alcançar a promessa de Deus, que é vida e vida em abundância. Nós sabemos que Ele promete e Ele cumpre, né? Então, hoje vamos falar de um assunto que é aprendendo com os erros dos outros. Então, o nosso Pai Celestial, na sua infinita sabedoria, Ele deixou a Bíblia, que é o registro de tudo que aconteceu e está acontecendo aqui na Terra, desde o início até o final, até Apocalipse, que vai ser o final, Nós sabemos que já estamos nessa etapa, de Apocalipse, caminhando para o final da história da Terra, com o pecado, Porque depois disso, aí vem o começo, que é a Terra glorificada, que o Senhor vai, glorificar a Terra, porque Ele vem morar aqui em Jerusalém. A palavra de Deus fala isso, Então, aí vem a nova etapa agora, que é a melhor de todas, gente? Que é a Terra sem pecado. E com o Pai Celestial Jesus Cristo morando em Jerusalém. É o que Ele fala, na sua palavra em Apocalipse. Então, Ele registrou tudo o que aconteceu, com o povo que estava sendo guiado por Ele. Ele registrou as coisas boas e as coisas ruins, os erros e os acertos. E qual o propósito que Deus fez isso? É claro que é para ajudar aqueles que vinham depois, como é o nosso caso, Hoje nós estamos aqui na mesma situação daquele povo, porque nós estamos sendo guiados por Ele. Através de quê? Através da sua palavra, que é a Bíblia, Então está tudo registrado lá. E hoje nós temos a oportunidade de errar menos do que os nossos antepassados erraram, Porque está tudo lá, gente. Eu vou dar um exemplo, Hoje nós só vamos falar, são várias lições que a gente tira, daquilo que está registrado na Bíblia. Hoje vamos falar de 2 aspectos: da murmuração, quais as suas consequências, e do medo, quais as suas consequências. Então, vamos falar primeiro da murmuração. O que significa murmurar? Aqui na Terra, O que significa murmurar? Significa falta de confiança em Deus, ingratidão. Por quê? Todos os dias nós temos aqui na Terra, é a oportunidade de caminharmos com Deus, como foi lá atrás o povo do Egito, Então, quando a gente entrega a vida a Cristo, Quando a gente entrega a vida a Ele, o que é que vai acontecer? Vamos começar a caminhar com Deus. Se lá atrás, como eu falei no outro vídeo, se a nossa família, se você foi criado numa família estruturada, religiosa, que já te ensinou o passo a passo desde criança, então quando você chega na vida adulta, você tem aquela base religiosa que você recebeu dos seus pais, Então você já sabe muita coisa que você não deve fazer aqui neste mundo, Que vai trazer sofrimento, que vai trazer tristeza para o seu lar.
Se você foi criado nesse ambiente. Se você não foi criado numa, num lar desestruturado, então você vai ter que aprender depois de adulto, né? E Deus dá oportunidade para todos, para todos. Os que vieram de lá estruturados e os que não vieram, né? Então, o Senhor está sempre chamando para a sua palavra, venha para a minha palavra, porque aqui na palavra de Deus, é na Bíblia, que a gente vai poder se relacionar com Deus, é na Bíblia, né? À toa que o adversário trabalha de todo poder, mente e força para tirar isso da gente. Porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai tendo conhecimento do caráter de Cristo, do que agrada, do que desagrada. Você vai poder se livrar de muito sofrimento aqui na Terra, porque você vai aprender, né, o que é que agrada a Deus. E quando você anda nos caminhos do Senhor, fazendo as coisas que agradam a Ele, não tem como você não ser abençoado, né? É promessa de Deus. Bem-aventurados que andam nos meus caminhos, homens e mulheres, serão abençoados. E não vamos ter a ira de Deus, e sim a bênção de Deus, né? Então, aqui nessa parte da murmuração, né, é a falta de confiança em Deus. Então, a gente podemos pegar como base aquele povo que Deus guiou, né, levando para a terra prometida, né? Porque eles murmuraram, então eles passaram, o Senhor provou eles, né? E muitos foram reprovados. É tanto, gente, que só quem entrou na Terra Prometida, naquela geração que saiu do Egito, foi Caleb e Josué, né? E os filhos deles. Mas eles não entraram. Por quê? Por falta da confiança em Deus, porque foram provados e reprovados, né? E murmurava que falta carne, que falta isso. E Deus mandou maná do céu e eles disseram que aquilo era como é? Um maná, usaram uma palavra pesada lá, o maná que Deus mandou do céu para eles. Deus sabia o que ele estava fazendo naquele momento. Naquele momento, não era para eles comerem carne por alguma razão, né? E eles murmuraram. Então, por conta disso, veio a ira de Deus. E eles não entraram na terra prometida, só os filhos. Podem ler lá a história do Êxodo, que vocês vão ver tudo isso lá, né? A mesma coisa não é para a gente hoje. Se hoje você tem uma casinha pequena, não é o que você gostaria de ter, se você não tem um carro, se você não tem, seja lá o que for, não murmura. Levanta agradecendo tudo a Deus. Agradeça tudo, não importa como está a sua vida. Não importa como está a sua casa. Se um lar é edificado ou se, né, é um caos. Agradeça a Deus todos os dias e você vai ver como isso vai mudar. Agradeça a Deus, leia a palavra dele, né, que está na Bíblia, porque através da palavra dele você vai identificar o que você está fazendo de errado e você vai poder corrigir. Tem como, gente, você corrigir a sua vida, os erros que tem que melhorar, que tem que corrigir, se você não ler a palavra de Deus. Porque é lendo a palavra de Deus que a gente vai ter força, vai ter coragem para corrigir os erros, né? E é assim que a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus e mandando o inimigo fugir, né? A chegares a mim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E é botando ele para fugir de você e você obedecendo a Deus que você vai poder, né, corrigir tudo que está de errado na tua vida e evitar erros, né? Porque quando a gente aprende isso aqui, o que aconteceu com aqueles que murmuraram lá atrás, né, quando Deus estava guiando o povo no Egito, a gente não vai querer fazer a mesma coisa. Então a gente vai estar aprendendo com os erros dos outros. Foi por isso que Deus deixou lá, né? Para que a gente pudesse aprender e saber que nós temos que confiar nele, que nós temos que deixar a murmuração, que a murmuração não agrada a Deus. Você está sendo ingrato a Deus. Se você tem uma casinha, agradeça pela casinha. Se o que seja, você agradeça. E aquilo, você vai se aproximando mais de Deus. E Deus vai te abençoando cada dia mais e te dando o quê? Conhecimento, entendimento e sabedoria para que você possa prosperar nessa vida. É através da sabedoria, do conhecimento, do entendimento que você vai prosperar. Então, já sabemos que a murmuração, né, traz sofrimento e não bênção. E podemos aprender isso com nossos antepassados, né, nossos irmãos.
O segundo ponto é o medo, gente. Aqui na palavra de Deus, em 2 Timóteo 1,7, fala que o medo não vem do Espírito de Deus, né? Então, o que podemos aprender com a experiência dos nossos irmãos lá atrás, do povo que Deus guiou para a Terra Prometida, né? Eles tinham muito medo, né? E esse medo que eles tinham era um medo imaginário, porque existe o medo real, que é aquele, por exemplo, você está andando e vê um cachorro ir na sua direção. Então, o cachorro daqueles, né, de tipo pitbull, esses, tipo assim. Então, ali você sente um medo, mas é um medo que você está vendo o perigo na sua frente. Agora, tem medo que é imaginário. Eu passei por isso, gente, e é terrível, terrível, viu? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu vim de um lar desestruturado, um lar destruído, na verdade, porque na casa dos meus pais existia muita briga por conta de religião. Minha mãe católica, meu pai protestante. Nenhum dos dois sabia lidar com a situação. Meu pai querendo tirar de qualquer jeito minha mãe da igreja católica, né? E isso gerava briga no lar, e minha mãe lá firme na fé dela. Então, o que é que aconteceu ali? Mas eram brigas terríveis que tinha, né? Meu pai ficava totalmente desestruturado. Por quê? Porque meu pai não soube lidar com a situação. Ele passou por protestantismo, né? E em vez de dar o exemplo dele, né, tratar minha mãe melhor ainda, dizer, bora Maria estudar a Bíblia, né, começar a estudar a Bíblia juntos os dois, um respeitando a religião do outro, né? Então aquilo ia trazer o quê? Ia trazer sabedoria, conhecimento, entendimento, e através da Bíblia, né, os dois ia ver quem estava certo e quem estava errado, sem briga, sem desentendimento. E isso, gente, era uma briga terrível. E houve a separação, né? E foi muito boa a separação, porque senão poderia ter acontecido coisas piores. Então, eu não condeno minha mãe porque se separou de meu pai, né? E eu vim de um lar desse. E o que aconteceu? Quais as consequências? Eu passei a ter medo, porque a criança, quando vive num lar desestruturado, ela tem medo. Ela vê brigas, eu ficava apavorada, eu ficava me escondendo atrás da porta, eu ficava apavorada, e isso trouxe um medo muito grande para a minha vida. Então, como eu já falei para vocês, eu não tinha esse negócio de ler a palavra do Senhor, porque isso não era comum na minha casa quando eu era criança, né? E nem adolescente, então eu não lia a palavra do Senhor. Então, eu adquiri esse medo terrível. Então, quando eu me casei, eu tinha medo de ficar sozinha na minha casa. Dormir sozinha. Mas olha bem, era um medo descomunal. Por quê? Porque eu já estava com 5 filhos e eu não dormia na minha casa, só com meus 5 filhos. E meu marido tinha que sair para trabalhar. Aí o que eu fazia? Chamava uma pessoa para vir dormir comigo, né? E eu morava vizinho de meu pai. A minha casa era pegada com a do meu pai. Para você ver o tamanho do medo, o que é isso, né? O medo imaginário. Que coisa horrível, o medo imaginário. Quando meu pai, teve um dia que um cunhado meu foi lá para casa, minha esposa estava trabalhando, né, em outra cidade, e ele foi lá para casa. Então eu não chamei a menina para vir dormir na minha casa. E todos os dias eu chamava ela vinha dormir na minha casa. Eu com 5 filhos. E aí nesse dia eu não chamei porque que meu cunhado estava em casa. Só que meu cunhado saiu e eu não dei a chave a ele, né? E ele saiu. E aí, quando deu assim, meia-noite, eu dormi, quando eu acordei era meia-noite, e eu sabia que meu cunhado não tinha voltado porque eu não dei a chave para ele. Então, aquilo ali, e eu não chamei a menina também. E então, aquilo ali foi um medo tomando conta da minha mente. E ia aumentando, aumentando. Aí teve hora que eu não aguentei. Eu abri a porta da minha casa, tinha um jardim na frente, um portão na minha casa. Eu abri o portão de meu pai, bati, parecia que ia arrombar a porta de meu pai. E meu pai, o que foi? O que foi? Eu disse, estou sozinha, estou sozinha. E eu com 5 filhos em casa. Então, era terrível esse medo, né? Um medo... Então, o medo imaginário, gente, é terrível. Por quê? Porque a gente começa... Aí aquilo vai tomando conta. Aí, como eu superei? Aí, se você tem esse tipo de medo, né? Se você tem esse tipo de medo, eu vou dizer como eu superei.
Eu superei quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu me mudei dessa casa, que era de meu pai, fui morar em outra cidade. E lá na outra cidade eu continuei com esse hábito, chamava uma pessoa para dormir comigo quando meu marido saía para trabalhar. E aí eu comecei a ler o Salmo 91. E eu morava numa casa pequena que era, tinha vizinho de um lado e do outro, mesmo assim eu tinha que chamar a pessoa para dormir comigo. E nessa época a dona da casa me pediu a casa que ela vendeu, né? E eu arrumei outra casa que era em um local assim que era, não era no centro, sabe? Não tinha casa, era isolado, meio isolado, era tipo uma chácara, uma chácara. Depois eu vou contar a história dessa chácara para vocês, para o vídeo não ficar muito grande, porque eu vi a chácara antes de chegar naquele local. Eu vi no sonho aquela chácara, né? Antes de chegar no local. Eu estava lendo o Salmo 91 e nessa época, foi na época que eu comecei a me relacionar com os adventistas. Eles estavam indo na minha casa falar do Evangelho. Então eu tive a visão dessa casa e depois eu vou contar para vocês. Então eu fui morar nessa casa em uma chácara e ali, né? Eu estava começando a me relacionar com os adventistas há uns 20 anos, 30 anos atrás. E ali eu botei na minha cabeça, Senhor, você vai me tirar esse medo, eu vou para essa casa e vou dormir sozinha. E aí fui para casa e disse, eu não vou chamar ninguém para dormir comigo. Eu estava lendo o Salmo 91. E aí fui e não chamei ninguém para dormir comigo e aconteceu coisas lindas nessa chácara. Mas depois eu conto para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que é que eu quero deixar aqui? Que o medo imaginário é terrível, né? É terrível. E o que foi que aconteceu com aquele povo lá atrás, né? No tempo que Deus estava guiando ele? O medo. Se faltava água, eles falavam, ai, você me trouxe, falava para Moisés, né? Falava para Moisés, você me trouxe para morrer aqui, porque não deixou lá no Egito. Eles estavam passando por uma aprovação, para ver se eles confiariam em Deus ou não. E eles não passaram, eles foram reprovados. O medo, né? Aí o Senhor mandou uma terra que o Senhor tinha prometido dar para eles, né? O Senhor mandou 10 homens, eu fui 12 lá vigiar a terra. E quando esses homens voltaram, né, que viram que a terra era próspera, que tinha gigante, eles disseram, não, a gente não vai conseguir entrar, eles vão matar a gente. E todo mundo, para que você me trouxe para aqui? Quer dizer, foram reprovados. Só Caleb e Josué que falou, Deus prometeu e Deus vai cumprir, ele vai nos dar aquela terra. E porque Caleb e Josué confiaram em Deus, ele chegou na terra prometida. Mas aqueles que duvidaram de Deus, porque é como se ele estivesse dizendo, Deus não é capaz, Deus é fraco, né? Então, gente, na nossa vida a gente tem que aprender com os erros dos outros. E Deus deixou exatamente para que a gente entenda que a gente tem que confiar nele, que a gente tem que pôr a vida na mão dele, e tudo é capaz, tudo. Se você tiver um sonho, coloque esse sonho na mão de Deus. Se ele for bom para você, você vai alcançar. Se você for uma pessoa pobre, quer se formar em advocacia, em medicina, seja lá no que for, coloca na mão de Deus e vá trabalhando que Deus vai realizar esse sonho na tua vida. Então, vamos aprender com os erros dos outros e vamos ter mais confiança em Deus, porque Deus não se alegra quando a gente desconfia. Deus é um Deus poderoso, né? Então, essa é a lição, né, que eu quero deixar para vocês hoje, né? Que a gente pode superar tudo, tudo, se a gente colocar nossa confiança em Deus. Foi assim que eu superei aquele medo terrível que eu falei para vocês, né? Superei tudo e depois eu vou contar a história dessa chácara, o que aconteceu lá. Foi muito bonito, né? Então, eu quero deixar, né, essa lição hoje para a gente. Vamos aprender com os erros do nosso irmão, vamos ler a Bíblia, vamos ver em que eles erraram, o que eles acertaram, e vamos fazer isso, porque Cristo promete uma vida e uma vida de abundância. Hoje eu estou vendo isso na minha vida, né? Ele abrindo portas, né? Ele realizando coisas que eu jamais imaginei. Por quê? Porque eu estou aqui na palavra de Deus, buscando, fazendo de Cristo o meu pastor. E é um pastor que não falha, não falha. E é só a gente confiar, né? Confiar e seguir as instruções. E as instruções estão todas na Bíblia.
Começa a ler a Bíblia do início até o final, depois volta. Eu sei que tem muita coisa que você não vai entender, mas vai lendo do início até o final, do início até o final, e pode acreditar, tua mente vai abrir. Não fica só o dia todo ouvindo discurso de A, de B, de C, ouvindo isso, ouvindo aquilo. Oh, tem discurso muito bom, eu gosto muito de, né? Tem muitos discursos bons e eu aprendo muito com meus irmãos também, porque a gente não sabe tudo, a gente tem que estar aberta para aprender. Para aprender com os discursos, para aprender na Bíblia, principalmente com o Pai Celestial, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar. É só a gente se colocar, né? Deixar que isso aconteça, né? Então fica aí o exemplo, viu? Vamos deixar de medo, vamos deixar de murmuração, porque as coisas vão acontecer no teu lar e o teu lar vai florescer, né? Mas tem muito mais coisa para a gente aprender com os erros dos outros que está na Bíblia, né? Por enquanto é só isso. E eu deixo em nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.